mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Estamos aqui hoje para, mais uma vez, meditar na Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série A Beleza Oculta dos Salmos. E hoje o nosso salmo é o Salmo 46, um salmo que eu gosto muito, um salmo que traz ao meu coração uma confiança sobrenatural, uma certeza absoluta de que nós temos um Deus que está absolutamente no controle de tudo. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta aí, vamos meditar agora no Salmo de número 46, Salmo dos filhos de Corá, que diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a exposição desse salmo, que ela seja bem útil e prática para você. Bom, eu vejo 5 conselhos aqui, 5 partes nesse salmo que me são muito raras, né, e caras, porque são universais. São 5 verdades universais que eu quero rapidamente apresentá-las para você. Né? Eu divido esse salmo em 5 momentos, né? 5 percepções que são bastante interessantes. Eu quero convidar vocês agora a rapidamente compartilhar isso comigo. Se você quiser anotar, né, para depois pensar com mais calma nesse salmo, eu acho que seria bem legal. Bom, o texto começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Bom, esse primeiro momento, essa primeira observação do Salmo, ela nos remete a um contexto real, a um problema real, né? A uma leitura de um contexto social abalado, em tribulação. Né? Deus, ele é o socorro bem presente, o socorro bem atuante na tribulação. Ele é refúgio, ele é fortaleza. E o contexto dessa tribulação, né, é registrada, é tipificada aqui, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, que a terra se transtorne, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e que na fúria os montes se estremeçam, né? Ainda que as águas balancem tanto, né, demonstrem tanta fúria e tanto poder, que a ponto dos montes se estremecerem. É um contexto de tribulação. E é uma figura de linguagem que se conecta à sua tribulação, aos seus problemas. A fúria com que os problemas batem diante da tua vida, né? A fúria como a do mar batendo nas rochas, assim são os problemas batendo na tua vida, né? A terra se transtornando, mas ainda assim há uma fé estabelecida aqui,
né, dizendo que não temeremos, ainda que tudo isso aconteça. Mas aqui nós estamos num problema real. E o salmista está dizendo que Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente no meio de toda essa tribulação que nós estamos vivendo. Talvez você possa até achar que no meio da tua tribulação, que no meio da tua perturbação, Deus esqueceu de você. Mas essa é uma percepção tua. Isso não quer dizer que seja verdade isso. Por mais que esteja angustiante e atribuir o socorro, ele não vem antes da tribulação. O socorro de Deus, a ação de Deus não evita, não impede que você não passe pela tribulação. Mas olha o que diz o Salmo. Ele é um socorro bem presente no meio da tribulação. Lá nas tribulações. Né? Porque se você não passasse por problema, você não precisaria ter fé. Você não precisa de ter fé se você tem uma ação que não deixa você passar por luta. As lutas vêm sim para provar as nossas convicções, a nossa fé. Então esse é o primeiro momento. Ele fala sobre um problema real. Mas a segunda observação que eu faço nesse salmo nos leva a uma solução que não é real, no sentido da visibilidade, da percepção. Mas ela é sobrenatural. Olha só o que o salmista diz aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Qual é a cidade de Deus na Bíblia? Jerusalém. Onde está o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Deus está no meio dessa cidade e há um rio que corre no meio dessa cidade. A cidade santa é Jerusalém. Mas tem uma coisa. Em Jerusalém não tem rio. Nenhum rio corre no meio de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é uma cidade situada no alto de um monte. O Monte Sião. Jerusalém foi construída no Monte Sião. Então não tem como o rio subir e descer. Não tem como o rio de lugar nenhum brotar e descer. Então não passa rio na cidade da Jerusalém física. Mas o que esse texto está me ensinando é que esse rio não é um rio físico, não é um rio real, é um rio metafísico, é um rio que na verdade é uma metáfora de algo espiritual que acontece. Mas é interessante que esse rio está presente em várias partes da Bíblia. Havia um rio que corria na cidade do Éden, no meio do Éden havia um rio que passava por lá, na verdade mais de um rio que se dividia. Né? Ezequiel tem a visão de um rio que passa no meio da cidade santa. O Apocalipse fala no capítulo 22 de um rio que cruza a cidade santa. Todos esses rios são tipológicos, são alusivos, são uma metáfora do rio que Jesus disse lá no Evangelho de João, que brotaria dos nossos corações. Aquele que crê em mim terá como um rio que brota no seu interior, um rio de águas vivas, um rio de esperança, águas que não cessam, águas que matam a verdadeira sede. É esse rio da fé que nós temos no Salvador, que brota do meio da nossa vida. E você é a cidade santa, você é a habitação, né, do Altíssimo, né, as moradas do Altíssimo. São os nossos corações. Porque Deus habita em nossas vidas. O Espírito Santo habita em nós. E quando nós cremos, né, no Senhor, um rio de águas vivas brota e jorra do meio do nosso coração. Essa é a grande beleza. Então, querido, entenda que ainda que exista uma realidade diante dos seus olhos, você precisa crer que existe uma realidade que está além da tua capacidade de enxergar fisicamente. Há uma solução metafísica, há uma solução sobrenatural, há uma solução espiritual que está acontecendo ao mesmo tempo dos problemas da tua vida. E é interessante como o salmista vai me mostrar que essa realidade sobrenatural se conecta com essa realidade natural, como o metafísico se comunica com o físico, como o extraordinário se conecta com o ordinário. Veja o verso 6 aqui do Salmo. Bramam as nações,
reinos se abalam, ou seja, é a realidade física, é a realidade diante dos nossos olhos. Mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, há um problema no campo físico, mas há uma voz que vem do metafísico, que se conecta com os problemas e faz a terra se dissolver. Esse é o terceiro ponto. O nosso Deus, ele é transcendente. Ele sai da sua condição metafísica e interage. Na antiguidade eles iam chamar isso de Deus Emanuel, do Deus conosco. O Senhor dos Exércitos, verso 7, está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Que maravilha! O Deus de Jacó. Sabe por que ele se refere ao Deus de Jacó? Porque ele vai nos fazer lembrar de um Deus que foi providente na vida de Jacó, que foi transformador na vida de Jacó, que foi sobrenatural na vida de Jacó, que se relacionou, resgatou e transformou a vida desse homem e fez desse homem que não tinha uma história, fez desse homem que era solitário, um povo, fez desse homem que era um indivíduo cheio de problemas, uma nação. É o Deus de Jacó que é a nossa fortaleza, é o Deus de Jacó que é o nosso refúgio, e é nisso que eu sou convidado a pensar, a refletir e em crer. Mas o texto vai além. A partir do verso 8, nós temos aqui o quarto momento, o quarto elemento importante para nossa reflexão. Diz assim o verso 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Sabe, não tem como você entender a ação de Deus no nosso presente. Então você precisa olhar para o passado. Vinde e contemplar. Contemplar o quê? O que ele fez. Não as assolações que ele fará, mas a que ele efetuou. Nós temos que aprender a olhar para o passado, para o Deus que agiu no passado, para o Deus que efetuou obras maravilhosas no passado, e entender que a natureza do Deus do passado é eterna. Então, os atributos do Deus do passado serão os atributos do Deus do presente e do Deus do futuro. Isso é fé. E o cristianismo está posto nessa plataforma de fé. E nós temos que transpor o vale da dúvida, o vale da dor, o vale do desespero, o vale da desesperança e atracarmos no cais das promessas do Senhor que estão aqui. Vinde contemplar. Olha para o que ele fez. Sabe, quando eu penso na história de Jacó, que é citado aqui no verso 7, eu entendo que Deus deu uma providência para Jacó antes da tribulação. Quando seu filho José foi levado para o Egito e aquilo lhe causou dor tremenda, e aquilo lhe causou dor profunda, essa dor já era uma providência para uma tribulação que eles nem estavam vivendo ainda. É bem verdade que algumas ações de Deus elas causam efeitos colaterais na nossa vida. Perder aquele filho foi doloroso demais. Perder aquele filho da maneira que foi vendido pelos irmãos para o Egito, saber que o seu filho achar que o seu filho havia morrido enquanto ele foi vendido, o que o filho estava passando, as agruras, as tristezas, naquele lugar, era terrível pensar isso. E era lá que José estava. Mas Jacó jamais poderia imaginar que Deus estava elaborando um plano, uma providência. Aquilo era só dor. O que os olhos viam era apenas dor, desespero e um sentimento incompreensível de abandono. Talvez você se sinta assim hoje. Mas eu quero te encorajar a saber que lá no metafísico, Deus está preparando uma providência para mim e para você. Deus está agindo além da nossa percepção de enxergar. José estava indo para o Egito para providenciar o lugar
José é como Jesus, que vai providenciar um lar no céu para a gente. Na casa do Pai há muitas moradas. José, quando vai para o Egito preparar essas moradas, é tipológico a Jesus que vai ao céu preparar um lugar para a gente. A providência maior, o recurso maior, Deus estava preparando enquanto Jacó e seus filhos estavam sofrendo. Quando veio a grande seca, quando veio a grande fome, eles encontraram a providência de Deus lá no Egito, no lugar menos provável, no lugar mais improvável, um lugar que era para ser um lugar de morte, se transforma em um lugar de bênção, de vida, como a cruz, que era para ser um lugar de morte, de tormento, de tortura, que se transformam para nós cristãos, pela fé, em um lugar de salvação. Vinde contemplar. É Ele quem põe termo à guerra. É Ele quem despedaça a lança e queima os carros no fogo. Deus, Ele cessa a guerra. Talvez o salmista esteja se lembrando do rei Senaqueribe, que afrontou a Israel, a Judá, do rei Ezequias. Mas Deus quebrou o arco dele. Deus pôs fim àquela guerra sem que ela começasse. Talvez ele tivesse em mente o Deus que pereceu o exército de Faraó sem que lutasse contra o exército de Israel, que nem era um exército, era um povo vulnerável. Ele põe termo à guerra, ele despedaça e põe o carro no fogo, ou na água, como foi no caso do exército egípcio, perecendo nas águas do Mar Vermelho. É Ele quem põe fim, Ele é poderoso. Então vinde contemplar quem é o nosso Deus. Olha como Deus já deu tantas libertações para você. Olha como Deus já foi tão providente na sua história. Eu tenho certeza que a sua história existe aí um testemunho de como Deus agiu na tua vida. Então, no primeiro ponto que nós consideramos, nós vimos a realidade ordinária. No segundo ponto, uma realidade que é extraordinária. Nós vimos aqui no terceiro ponto como é que a realidade extraordinária se conecta com a realidade ordinária pela fé. Nós vimos aqui um convite para você contemplar o caráter e o poder e os atributos desse Deus providente no passado. E agora, por fim, um convite a descansarmos no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a beleza oculta desse salmo. Aquietar aqui não significa só ficar em silêncio. Aquietar aqui significa colocar toda a tua vida, toda a tua confiança, todos os seus sonhos, todas as suas expectativas na mão de um Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então aquietai-vos, esperem no Senhor, confiem nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa caminhar nessa convicção, nessa fortaleza, nesse refúgio, sabendo que Deus está conosco. Aquietai-vos e saber que Ele é o Senhor. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos no próximo programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.